fizemos um levantamento, né? E apontamos a ele, né, um resultado que não agradou muito, né? A ideia foi que era fundamental que ele encerrasse as atividades antes que a situação se agravasse ainda muito mais. E ele não gostou muito, né, do nosso laudo, explicamos tudo detalhadamente, mas ele não aceitou isso, né? E, ok, o fato é que depois de algum tempo, né, uns 6, 7, 8 meses depois, nós ficamos sabendo que o laboratório estava fechado e o proprietário com uma dificuldade ainda maior do que na época em que nós estivemos lá na empresa dele. Por que eu estou te falando isso aqui? Eu entendo que esse é um assunto muito bacana, porque nós estamos falando sobre consultoria empresarial. E quando falamos em consultoria empresarial, é significante ou significativo a ideia de diferença que existe entre a consultoria empresarial na visão brasileira e na visão, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Lá, a consultoria é chamada antes do negócio nascer, ainda na fase de planejamento do negócio, né? O plano de negócios, a viabilidade desse empreendimento é checada por uma empresa especializada. Depois que essa empresa nasce, as consultorias continuam fazendo parte do dia a dia desse empreendimento, à medida que ele vai crescendo e se estabelecendo. No Brasil é diferente, né? No Brasil, o proprietário entende que consegue tocar e o resultado disso é que boa parte dos negócios que se abrem no Brasil, eles fecham no máximo em 18 meses. Basta você checar essa informação nas juntas comerciais, basta você ver isso pelo Sebrae, você vai entender o quanto é alta a taxa de negócios que são abertos e são fechados nesse período mínimo, né? Muito pequeno, de 18 meses, né? Vamos colocar assim o prazo máximo, né, dessa estatística. Então, a consultoria empresarial, ela ainda é vista, já melhorou muito, mas ainda é vista como uma despesa. E como despesa, né, nós empresários sempre pensamos em diminuí-las, em reduzi-las. Mas na realidade a consultoria, ela nunca é uma despesa. Ela sempre será um investimento, né? E sempre um ativo diferido, ou seja, você tem um gasto agora, mas o benefício desse ativo é por tempo indeterminado. Por exemplo, quando você está operando sem saber muito bem qual é a sua margem de lucro, qual dentro do seu preço de venda, o que realmente é colocado no seu bolso, quando você não tem essa ideia, o que acontece? Você pode vender e nunca estar numa condição tranquila, apesar de toda a performance de venda, justamente porque é um erro. Se você acerta isso, acabou. Você teve um gasto ali com um especialista e depois nunca mais você vai errar na formação do seu preço de venda. Então a consultoria sempre será um investimento.